Vamos aproveitar que você já está com essa dúvida aí para a gente dar uma rascunhada nessa ideia toda então. Mas é exatamente isso que você pensou, tá? Toda sequência monótona limitada, ela é convergente. O que é ser monótona? Ser monótona é ser crescente ou ser decrescente. Ah, o que é uma sequência ser crescente ou ser decrescente? A mesma ideia que vocês têm para função, tá? Aqui, vamos lá. Então, o que é uma sequência monótona? Sequência, ela é monótona se ela é crescente ou decrescente. Bom, crescente, eu vou usar o sinal de maior. Decrescente, o sinal de menor. Ah, pô, e o sinal de menor ou igual, maior ou igual? Então, tem também. Daí é menor ou igual, então ela é... Quer dizer, vamos olhar primeiro aqui, que daí vocês já vão sacar. Então vamos lá. Maior, menor. Então vamos lá. Uma sequência... Qual sequência? Sequência AN. A sequência a gente tem que lembrar que ela é uma função que vai dos naturais nos reais. Ok? Então, quando que a sequência ela é crescente? Então vamos lá. Ela vai ser crescente quando o termo da frente for maior do que o de trás, porque daí o termo está crescendo, tá? Então, o termo da frente, que vai ser, por exemplo, o AN, é maior do que o anterior, que é o N-1. Beleza? Quando que ela é decrescente? Quando o da frente for menor do que o anterior. Então, quando o da frente, o AN, for menor do que o anterior. Tá certo? Isso qualquer que seja N. Ou, então, qualquer que seja N. Ou a gente pode até relaxar um pouco essa definição. Qualquer que seja N maior do que um N maior ou igual que um N0 da vida. Pode ser só maior mesmo, não tem problema. Aqui não tem problema, pode ser maior só. Maior. Para um N maior do que um certo N0 da vida aí. Então vamos dizer, até o N0 a sequência vê uma bagunça. Tem hora que é maior, tem hora que é menor, tem hora que é igual. A partir do N0, o que acontece? O AN fica sempre maior do que o AN-1. Então, a partir do N0 eu posso falar que a sequência está crescendo. Ou então, que a partir do N0 a sequência está decrescendo. Porque o termo que vem à frente sempre vai ficar menor que o termo que vem atrás. E o que é o maior ou igual, menor ou igual? Então, se fosse aqui igual, se fosse aqui menor ou igual, então se é maior ou igual, não é que ela é crescente, ela não decresce. Porque ou ela cresce ou fica igual. Então ela não decresce nunca. Então é não decrescente. E a outra de baixo seria não crescente. Mesma ideia que a gente usa para função, tá? Estou copiando as ideias aqui que a gente tem para função, beleza? Mas essencialmente é isso daí. E aí, como é que fica então a história agora da parada ser limitada? Que é o que o Otávio estava perguntando. Então vamos lá. A parada de ser limitada aqui agora fica assim, ó. Então é uma ilustração, beleza? Então olha só. Então eu tenho lá os reais, né? A sequência está vindo dos naturais, tá? Vai lá dos naturais para os reais, a sequência N. E aí, por exemplo, o A1 está aqui, o A2 está aqui, o A3, veio para cá, o A4, veio para cá. Então vê que essa sequência, de repente, ela não tem, né, o A5 está aqui. Ela tá, uma hora está crescendo, outra hora decrescendo. E o A6? O A6 está igual a 5, que é igual a 7. Tá. Aí, vamos dizer assim, que maior do que 7, a partir do A8, então, ela começa a acontecer o seguinte. Então, aqui veio o A8. Daí o A9. Daí, credo, meu nome ficou feio.
o A9, daí o A10. E ela então parece que está começando a crescer. Vamos dizer que ela comece a, vamos dizer que essa sequência é superiormente limitada. Então na parte de cima dela é limitada. Então ela é limitada aqui. Beleza? Então limitada por quanto? Ah, por um valor L. Tá? Ok, então ela não vai ultrapassar esse valor L. Se ela é limitada, então L é uma barreira. O L é uma barreira, um valor numérico que é uma barreira para os valores numéricos que a sequência assume em R. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que conforme ela está crescendo, né, ela cresce, ela sempre cresce. Então, se ela sempre cresce, então, o que sobra para ela agora para valores? Esse espacinho aqui, ó. Tá? Se sobra esse espaço, eu não posso pôr para trás. Então, a parte que está em amarelo da sequência é crescente. Tá? E ela é limitada. Ok, então sobrou só esse espaço aqui, do A10 até o L, para o A11 assumir um valor. Então, digamos que o A11 assume um valor aqui. A11. Ah, mas, ô Sam, se ele assumir um valor mais aqui pertinho do A10, não tem problema, pode ser. Não esquece que a sequência tem infinitos termos. Como ela tem infinitos termos, uma hora vai acontecer de chegar perto lá, sei lá, o A 2 milhões. O A 2 milhões chegou bem perto lá do L. E o A 2 milhões e 1, o A 3 milhões, vai ter que ficar mais perto ainda do L, porque só sobrou esse espacinho aqui para eu poder dar valores. Tá? E como isso é indefinidamente, e ela está limitada por esse valor L, eu não posso passar dele, e ela está crescendo continuamente, então não tem jeito. A ideia é de que ela vá convergir. Vai convergir para onde? Para o L. Tá? Então, essa é a ideia, de que a sequência então ela vai acabar convergindo para L. Tá? Quer dizer, no limite, quando o N vai a mais infinito, o AN acaba virando o L. Se ela for limitada e se ela for crescente. Se ela for limitada, aqui, no caso, ela não é limitada, ela é limitada superiormente, nesse exemplo que eu fiz aqui. Quando que ela é limitada? Quando ela é limitada inferiormente e superiormente. Quando ela é monótona, quando ela cresce ou quando ela decresce. Por isso que o teorema, então, o conceito diz assim, se ela for limitada, então eu já tenho que pensar, limitada? Então ela está limitada por baixo e por cima. Então ela fica dentro de um intervalo real. Ah, monótona? Pô, ou ela cresce ou ela decresce. Então não importa. Se ela decrescer, na parte de baixo ela está limitada. Se ela crescer, na parte de cima ela está limitada. Vai acontecer esse fenômeno que eu falei aqui. Tá? Vai acontecer na parte de baixo também, não só na parte de cima. Então se ela for limitada embaixo e ela decresce, então ela vai convergir também para aquele valor que limita a sequência. Tá? Vamos lá, deixa eu ver. E como descobrir se é limitada? E como encontrar esse limite? Isso não são tarefas triviais não, Vitor. Nós vamos tentar ver isso daí, tá? Mas não são tarefas muito triviais não. Depende da lei da função, né, da sequência, e aí dependendo da lei da sequência eu consigo perceber que ela é limitada por algum determinado valor que eu consigo mais facilmente calcular um limite. Tá? Mas você veja só, quer ver? Se ela é limitada por L, esse L que está verde aqui, ela é limitada também por esse M vermelho aqui. Pode ser que eu encontre esse M que está em vermelho aqui e não tenha encontrado o L, que é uma limitação melhor para a sequência. Daí eu encontrei esse M, eu não tenho garantia. O fato dela ser limitada num valor aqui, não garante para mim que ela está, na verdade, convergindo lá para aquele cara. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, ó, vamos supor que eu tivesse falado assim, no meu exemplo aqui, tá? Eu vou apagar aqui um pouquinho só para você poder entender bem a ideia. Foi bem boa a sua pergunta. O A11, beleza. Daí eu descubro que ela é limitada por um valor L, tá? Aí eu começo a construir os termos da sequência, investigar ela, tá? E vamos dizer que os termos da sequência, eles começam, vamos dizer que o A 2 milhões está por aqui, ó. Tá? E aí o A 3 milhões está aqui. O A 4 milhões está aqui. Assim vai, assim vai, assim vai. E ela vai, e ela acumula ali onde eu estou desenhando. Tá? Então, na verdade, ela vai convergir para esse valor aqui, M. Então, na verdade, a minha sequência AN, ela convergiria, desculpa, ela iria convergir
para o valor M e não para o L, embora o L seja um limite superior e eu tenha descoberto ele para chegar à conclusão de que ela converge. Tá vendo? Não é tão trivial esse negócio. Esse negócio é meio punk, tá? Tipo assim, ele ajuda, mas não resolve todo o meu problema, tá? Então, por exemplo, se eu tiver assim, eu não sei, não consigo calcular o limite, porque se a sequência tiver limite, concorda comigo que daí ela é limitada. E ela é limitada pelo valor do limite. Então, se eu conseguir, por exemplo, descobrir primeiro, mais facilmente, que a sequência n converge para o valor m, morreu, ela é limitada, tá? E aí ela é limitada por esse m. Se eu conseguir mostrar que ela está crescendo também, que não é algo tão difícil, então, show de bola, tá? Agora, vamos dizer assim, eu consegui encontrar um limite superior, de alguma forma, porque eu não estou conseguindo calcular o limite dela. Mas consegui encontrar um limite superior. Eu consegui descobrir que ela cresce. Tá? Bom, eu consegui encontrar um limite superior, consegui descobrir que ela cresce, então eu posso concluir que ela é convergente. Para qual valor? Eu não estou conseguindo calcular. Putz, mas aí, então, como é que fica? Bom, o que acontece é que daí, como a sua sequência converge para um valor m, por exemplo, então eu posso pensar que no infinito, ela vira um número. Então eu posso fazer conta com essa sequência. Isso que é o importante. Tá? Então, porque a gente pode pensar, estou falando em termos de sequência, mas a gente pode transportar toda essa ideia aqui para séries. Tá? Então veja só. Se eu tenho lá uma série de AN, eu vou chamar SAN, AK, vou chamar de AK aqui. AK, o K está variando, não é uma série ainda, é uma soma parcial de 1 até N. Então esse é o SN. Tá? Então, quando eu faço no limite, o limite da sequência SN, para N tendendo a mais infinito, né? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que isso daqui, né? Ó. AK, né? Então é a mesma coisa que isso daí, ó, tá? Então aquele limite, então uma série é o limite de uma sequência, que é a sequência das somas parciais. Beleza? Bom, então todo esse raciocínio que eu fiz de sequência, eu posso transportar para séries. Porque eu posso olhar a série como uma sequência especial, tá? Bom, então, eu não sei se a série converge. Eu não sei, não estou conseguindo calcular se ela converge. Mas eu consigo perceber o seguinte, ela é crescente, porque os termos são todos positivos, vamos dizer assim, por exemplo. Tá? Nem sempre isso acontece, mas, vamos dizer, os AK são todos positivos. Então, como eu sempre estou somando coisa positiva, então está crescendo. Então, essa sequência é crescente. Tá? E ela é limitada superiormente por um valor, que eu não sei se é o limite. Pode ser até que eu tenha tido sorte de fazer a conta de encontrar essa limitação. Mas por que você sabe que ela é limitada? Como que você sabe? Porque eu percebo que a minha série, para cá de 1 até n, por exemplo, fica sempre menor, por exemplo, do que uma soma k que vai de 1 até n de um outro valor bn da vida aí. Tá? E este valor aqui, quando eu jogo no infinito, eu sei que ele converge para um valor L. Porque é uma série que eu sei que já converge, porque eu já estudei ela. Bom, então, peraí, quando eu jogo este cara aqui ao infinito, ele vai ficar menor do que esse cara, porque esse cara aqui, ó, quando eu jogo ele ao infinito, vai ficar menor do que esse cara, porque esse cara aqui sempre é maior do que essa soma e está convergindo para um valor L. Então eu já sei que a minha série ela é limitada. Bom, então ela cresce e ela é limitada, então ela converge. Para qual valor? Não sei. Não estou conseguindo calcular esse valor. Mas eu posso fazer conta com ela agora. Esse que é o bom. Aí eu posso fazer conta com essa soma aqui, mesmo o n indo a mais infinito, porque ele vira um número. Então, tudo aquilo que eu conheço de conta, de operações, de soma, de adição, de multiplicação, né? De soma e de adição não, de adição, de multiplicação, eu posso fazer, sem problema. Agora, se eu não soubesse que ela converge, aí eu corro um risco, porque pode ser que ela diverge. E se eu fizer conta, eu posso falar alguma besteira, como aquela besteira histórica que tem aí no nosso glorioso YouTube, aí no nosso Google, de que a soma de todos os números naturais vira menos 1 sobre 12. Vira 0, vira 1, vira tudo que você quiser.
porque a série é divergente, tá? Então não é verdade que vira menos 1 sobre 12. Aquela série é divergente, então você não pode fazer conta. O primeiro erro que a pessoa comete quando ela fala que dá menos 1 sobre 12 é que ela começa a fazer conta com essas séries. E aí não dá para fazer. Que tipo de conta que ela faz? Bom, para provar aquilo lá, por exemplo, né, já andaram me perguntando, uma das coisas que as pessoas usam lá é que, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1, menos 1 mais 1. Prova que esse negócio aqui dá meio. Não é verdade. Eu provo que isso aí dá 0. Eu provo que isso daí dá 1. Eu provo que isso aí dá qualquer coisa, na verdade, se eu manipular esses menos 1 mais 1 aí do jeito que eu bem quiser. Bom, acontece que não dá, porque esse negócio aqui não converge. É engraçado, mas é isso, né? E aí eu fazer conta com coisas que não convergem, né? Quando vai ao infinito aí, coisas que não convergem, não rola, não dá. Eu preciso fazer conta com coisas que eu tenho certeza que convergem, tá? Bom, quais são as formas de eu saber que uma série ou uma sequência converge? Quais são as maneiras? Até agora a gente sabe duas. Calculando o limite. Se eu calcular o limite e conseguir fazer esse negócio virar um número, o limite é um número, né? O limite é um número. Tá? Porque ele pode ir a mais infinito, né? Mas o limite é um número. Pô, então converge. Converge. Então, beleza, eu posso fazer conta. Qual a outra forma de eu saber? Essa que vocês estão começando a ver agora aí no livro. Tá? A sequência ela é monótona, ou a série, né? Monótona e limitada. Então ela converge. Para qual valor? Não sei, mas você pode fazer conta agora. E aí, podendo fazer conta, talvez você consiga descobrir para qual valor que converge. Tá? Aí é o jeitinho de fazer a conta. Cada caso é um caso. Tá? Bom, deu para entender mais ou menos, Vitor? Beleza. Então tá. Então, ó. Então a ideia é essa, tá? A ideia de ser crescente, decrescente. Aqui ele usou menor ou igual. Menor, maior, tá? E aí, enfim. Mas pode ser menor ou igual, maior ou igual também. Não tem problema não, tá? Porque a sequência, se ela for... É que aqui ele está chamando de monótono. Então, realmente, eu chamei de crescente e decrescente. Realmente, quando é monótono, você usa menor ou igual, maior ou igual. Ele está corretinho aqui, tá? Porque daí ela pode ser crescente, decrescente, não decrescente. Aqui faltou ele colocar aqui, separar aqui e tal, tudo bonitinho, tá? Então daí, na verdade aqui, então, assim, ó, crescente, eu não chamo de crescente isso aqui, tá? Isso aqui é não decrescente. E esse aqui é não crescente, tá? E aí eu chamo de crescente quando é estritamente menor e decrescente quando é estritamente maior. Eu sigo o mesmo raciocínio que se usa para função. Crescente, decrescente, não decrescente. Beleza? É que aqui depois ele fala de estritamente crescente, estritamente decrescente. Ó, no fundo dá na mesma, tá? Então aí fica a critério do freguês aí, tá? Então tá bem feito aqui o que ele fez. Bom, daí ele vem aqui e faz exemplo. Exemplo, tranquilo, não tem, é exemplo, tá? Do conceito. A gente conseguindo destrinchar o conceito, o exemplo fica tranquilo de ver. E aqui ele está explicando tudo, belezinha aí, o exemplo e tal. O número C é chamado de limitante inferior da sequência se o C para todo, é o que eu falei, que eu mais ou menos expliquei aí para vocês. E o limite superior se ele é maior do que todo o termo da sequência. Beleza? E aí acontece aquelas situações que eu acabei de explicar para vocês. Então aí, ó, uma ilustração que ele está fazendo aqui, exemplo, tá? E aí a definição. Se o A for um limite inferior de uma sequência, e se A satisfizer a propriedade de que todo limite inferior da sequência, então A será chamado de limitante. Ele está dando o nome aqui, tá? Então o que é isso aqui, ó? Isso aqui, limitante inferior, limitante superior mínimo, máximo. Vamos ver com calma. O que ele está dando um nome diferente aqui? Vamos lá. Se A for um limitante inferior de uma sequência AN, então vamos reproduzir isso aqui. Então vamos lá. Como que é essa história aí? O A é um limitante, A é um limitante inferior de uma sequência. Então, beleza, vamos lá. Então eu tenho aqui os reais e aí eu tenho a minha sequência. Tá? Bom, aí eu tenho o A, que é um limite inferior. Então, em princípio, o desenho que eu estou imaginando é esse aí. Tá? Então vamos ver se é esse aqui mesmo. Então A é um limitante inferior de uma sequência
E se o A satisfizer a propriedade de que para todo limitante inferior C de AN, o C é menor ou igual que o A. Ah, entendi. Beleza. Então, assim, ó, o que ele está falando? Ah, o A é um limitante inferior da sequência e qualquer outro limitante inferior da sequência, tipo esse C, ele é sempre menor do que o A. Ah, e se eu tiver um limitante inferior L, ele também vai ser menor do que o A. Ah, então se eu tiver um limitante inferior M, também vai ser menor do que o A. Tá? Sempre. Qualquer outro limitante inferior que eu pegar vai ser menor do que o A. Então o A é o maior limitante inferior. Tá? Então o A será chamado de limitante inferior máximo. Quer dizer, ele é o maior limitante inferior da sequência. Analogamente, você tem todo esse princípio para limite superior. Ok? Daí ele faz aqui a ilustração aí. Tá? Bom, então aí a gente começa a pensar assim, ó. Algo para pensar. Bom, então tá. Então peraí. Então, você conseguiu provar agora um negócio um pouco melhor. Você conseguiu provar que, do que a gente estava conversando até então, que eu estava esclarecendo a dúvida do Vitor Hugo. Você conseguiu provar o seguinte, você conseguiu mostrar que existe um limite, porque ela tem vários, a sequência, se ela for limitada, ela vai ter vários limites inferiores e vários limites superiores também, se ela for limitada superiormente. Tá? Aqui no caso, o exemplo a gente está vendo inferiormente. Vou fazer um pouco melhor, vou fazer superiormente, porque vamos pensar assim, sem perder generalidade aqui do que a gente está fazendo, a gente pode pensar que a sequência é uma sequência crescente, está crescendo. É comum a gente pensar melhor assim, né? Então vamos lá. Então ela tem um limite aqui que eu vou chamar, de L, no caso aqui, vai ficar um pouco diferente do que está lá no livro, tá? Aí qualquer outro limitante, por exemplo, M, eu vou chamar de M1, tá? M2, M3, qualquer outro limitante M que eu calcular, ele sempre vai ser maior do que o L, tá? Então, qualquer que seja MJ vai ser maior do que o L meu, tá? Sendo que L e MJ são limitantes superiores da minha sequência. Então o L vai ser o menor limitante superior. Então ele está funcionando como um supremo. Tá? Então, grande chance desse L aqui ser o limite da sequência. Então, se eu conseguir calcular quem a sequência é limitada superiormente, se eu conseguir calcular quem é o supremo dessa sequência, tá? Quem que é o supremo? O supremo é o menor limite superior. Então, grandes chances da sequência convergir para esse limite. Vocês conseguiram entender essa ideia? Vitor Hugo, você conseguiu entender? Você que fez a pergunta? Beleza. A mesma ideia a gente replica, que foi o que ele começou no conceito, para o lado de baixo, limitado inferiormente, tá? Então, ó, em termos assim de nome, supremo, ínfimo, esses nomes é muito complicado, professor. Nossa, eu fico doido quando eu penso. É só pensar na ideia da coisa, não precisa nem pensar nos nomes, tá? Se a sequência é limitada, tá? E eu encontro um limite, qualquer coisa maior que esse limite vai ser limite também, vai ser limite superior também para a sequência, tá? Então, qualquer limitante, se eu encontrei um limitante superior M1, qualquer coisa maior do que o M1 vai ser limitante superior para a sequência também. Mas pode ser que tenha algumas coisas que são menores do que o M1 e que também continua sendo limitante superior. Então, se eu encontrar o menor limitante superior e tiver certeza que ele é o menor limitante superior, para ter certeza, isso aqui vai ter que ser satisfeito. Ó. Qualquer que seja o limitante superior, ele é sempre maior do que um L, que é limitante superior também. Tá? Então, tem um que é o menor limite superior. Esse cara que é o menor limite superior, grandes chances dele ser o limite da sequência. Tá? Porque não vai ter ninguém que vai ser menor do que ele para limitar a sequência. E como a sequência está subindo sempre, então uma hora ela vai esbarrar nesse L aí que eu encontrei, que é o menor limite superior. Tá? Beleza. Então, só que então, de novo, né? Já que o Vitor Hugo levantou a questão. Pô, e como é que eu faço para encontrar, então, esse menor limite superior? Porque, no fim das contas, eu estou tentando encontrar o limite para qual a sequência converge. Mano, não é trivial. Não é trivial também você conseguir calcular o supremo da sequência, se ela for uma sequência que é um conjunto de números reais limitado superiormente. Então, a noção do supremo e do ínfimo, né? Então, do supremo. Dado um conjunto
de números reais não vazio limitado superiormente, ele tem supremo. Dado um conjunto não vazio de números reais limitado inferiormente, ele tem ínfimo. Então, a chance desse ínfimo e desse supremo ser limite da sequência, para onde ela converge, é grande. Na verdade, é ele, tá? Então, naquele exemplo que eu estava dando, aquele desenho que eu estava fazendo, se eu conseguir mostrar que esse L aqui é o menor dos limites superiores, ou seja, ele é menor do que qualquer outro limite superior da sequência, esse cara é o valor para onde a sequência converge. Isso é fato. Tá? Mas isso não é trivial também de conseguir. Mas às vezes talvez seja mais fácil de eu conseguir isso do que tentar calcular o limite da sequência. Tá? Mas também não é uma tarefa muito simples, não. Tá? Encontrar supremo, encontrar ínfimo, não é uma tarefa tão simples, não. Mas é uma forma de eu tentar. Aí vem aqui, axioma do completamento. Todo conjunto não vazio de números reais que tem um limite inferior possui um limitante inferior máximo. É o ínfimo. Desta forma, todo conjunto não vazio de números reais que tem limitante superior possui um limite superior mínimo. É o supremo. Tá? Uma sequência monótona limitada é convergente. Daí ele acaba usando. A gente não precisa entrar nos detalhes de demonstração, tá? Não era isso que eu queria que vocês olhassem. A gente queria mais ver, o que eu queria mais que vocês olhassem mesmo são os conceitos, para tentar entender os conceitos, para poder usar os conceitos. Tá? A demonstração não vou nem entrar, vocês não precisam nem se preocupar. Se alguém depois quiser entender essa demonstração, me dá uma cutucada que eu explico ela. Tá? Mas não é o propósito nosso aqui entender essa demonstração. A não ser que a gente tenha que implementar alguma coisa, tal, aí eu vou precisar usar um teorema, aí eu preciso entender o que está acontecendo no teorema, porque na verdade algumas coisas do teorema aqui, ele é um algoritmo, então eu vou precisar, né, pensar em algumas coisas da demonstração, para de repente elaborar um algoritmo legal aí, para fazer alguma coisa. Mas enfim, não é o contexto agora, tá? Beleza. Então, Z. Se a sequência é monótona e ela é limitada, ela é convergente. É tudo que a gente conversou, tudo que eu falei com vocês até agora. Tá? Beleza? Estabelece que se a sequência for uma sequência monótona limitada, então existirá um número L, mas não esclarece como encontrar o L. Não. Por essa razão, o teorema é chamado teorema de existência. A gente tem muito isso na matemática. Tá? Teorema de existência, teorema de unicidade. Ah, existe é único. Na verdade, isso aqui é um teorema de existência e unicidade, porque se trata de um limite, o limite quando existe é único. Né? Mas é uma coisa de um teorema de existência. Tá? Então não dá pra gente, tipo assim, existe. Existe. Qual é o valor? Não faço ideia. Pô, grande coisa, você sabe que existe, mas não sabe qual é o valor. Mas ajuda em algumas coisas. Tá? Por exemplo, agora eu posso fazer conta, como eu expliquei para vocês. Tá? Bom, deixa eu ver aqui que alguém andou me cutucando. Beleza. Bom. Cálculo B aqui e tal, beleza. Desculpa, eu estava vendo um negócio ali, uma mensagem. Então vamos lá. Seja N uma sequência crescente, suponhamos que D seja um limite superior da sequência. Então, aquilo que eu falei, ó, o limite da sequência vai ficar menor ou igual. Na verdade, ele fica menor ou igual, né? É o que ele está falando aqui, que qualquer limite superior. Tá? Agora, qual é o valor que ele vira? Não sei. Mas é o supremo dos termos da sequência. Ou o mínimo dos limites superiores. Tá? Porque daí os limites superiores, eles vão ter, esse conjunto vai ter mínimo. Tá? Aí ele está falando a mesma coisa aqui por causa de ser inferior, né? Para a parte de baixo também vale. Tudo que vale na parte de cima vale para a parte de baixo. Quer dizer, é assim, todo conceito que eu escrevo para a parte de cima, eu posso escrever, replicar, fazer uma réplica para a parte de baixo. Tá? O que eu disse não significa assim, se ela é limitada superiormente, então ela é inferiormente. Não necessariamente. Se ela for limitada, ela é limitada superiormente e ela é limitada inferiormente. Tá? Mas não necessariamente ela pode não ser, tá? Mas ela não começa sempre do zero, o valor do AN? Não. Ele pode ir a menos infinito. Né? Posso ficar oscilando. A sequência ela pode começar a crescer muito e de repente começar a decrescer muito. Ou ela pode ficar oscilando, valor positivo, negativo,
muito positivo, muito negativo. Então, eu posso usar qualquer valor real. Os reais é o contradomínio da função AN. Então, né, isso vai embora, vai longe. Beleza. Aí, uma sequência monótona, convergente é limitada. Claro, é bem razoável de esperar isso, né? A demonstração é bem simples, tá? Mas também não vou focar na demonstração, mas é o conceito. Bom, a sequência é monótona. Significa, por exemplo, ela é crescente. Então, ela está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. E ela é convergente. Então, conforme cresce, ela vira um número. Vira. Bom, então ela é limitada. Em princípio, é limitada pelo valor para onde ela converge, né? Que eu já vou saber agora que é o menor limite superior, por exemplo, se ela cresce. Se ela decresce, vai ser o maior limite inferior. Tá? Isso é claro. Beleza, tinha pedido para vir até aqui, que depois aí começa as séries. Tá? Então, até aqui. Galera, de tudo que eu falei aqui, dessas meia dúzia de páginas aqui, queria saber o que ficou ainda aí de dúvida. Se alguém quer fazer alguma pergunta, fazer a pergunta. Que, na verdade, eu já tinha falado um pouco disso daqui para vocês no começo do nosso curso aí, nas aulas presenciais. Mas não cheguei a falar com muito detalhamento. Então, agora conseguimos já ver com mais detalhamento. Alguém ficou com alguma dúvida aí? Pô, que bom, todo mundo entendeu então. Fala. Tranquilo? Beleza. Essa parte é tranquila mesmo, não é, tá? Não é nada complexo não, tá? Bom, aí o que eu vou falar para vocês? Sugerir, tá? Só para treinar. Tenta dar uma olhada nos exercícios agora e tenta fazer um ou outro exercício, não precisa fazer tudo, tá? Faz um ou outro exercício, vê algum assim que, tipo assim, putz, ó, tem exemplo que está resolvido aqui, tá? Dá uma olhada nos exemplos. Primeira coisa que vocês façam, tem exemplos. Nessas meia dúzia de páginas, tem exemplos do que ele está falando, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses exemplos para ver. Por exemplo, vamos ver esse daqui, ó, teorema. Seja uma sequência decrescente, supõe que C é um limite inferior desse aí. Então, a N será convergente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, ele pegou aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui para a gente dar uma olhada nele. Então, eu vou fazer com vocês aqui como se eu estivesse em casa lendo, e aí vou dar uma olhada no exemplo para ver se eu consigo entender a parada toda. E já vou adiantar para vocês. Putz, professor, mas esse negócio é meio sinistro, porque cada caso vai ser um caso, e dependendo do caso pode ter uma complexidade alta para poder resolver. Exatamente, não é tão trivial, tá? Entender o conceito é tranquilo. Usar ele não é tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos ver isso daqui. Então os elementos da sequência dada são... Bom, quem é a minha sequência? Minha sequência é 2 elevado a n sobre o fatorial de n, tá? Então vamos lá, o primeiro cara, para o n igual a 1. Então ele fez para o n igual a 1 aqui, n maior ou igual a 1. Podia fazer para o 0. Até podia, né? Fatorial de 0 é 1, mas ele fez para 1. E tem problema isso? Não, tem problema. Pode começar onde você quiser. Se eu quisesse começar no 10, é só informar que o n começa no 10, tá? O dele aqui, logicamente, começou no 1, tá? Porque a gente está vendo que o primeiro termo da sequência dele, ele assumiu n igual a 1, tá? Então 2 elevado a 1, dividido pelo fatorial de 1, 2 ao quadrado, dividido pelo fatorial de 2, não tem novidade nenhuma. Ele fez aqui 2 elevado a n, fatorial de n, 2 elevado a n mais 1, fatorial de n mais 1. Tá bom, escreveu os termos da sequência. Sem nenhuma novidade. Bom, fatorial de 1, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, e assim sendo os elementos da sequência podem ser escritos como, né? Então vamos lá. 2 dividido por 1, 2. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 3. Por que deu 4 dividido por 3? Porque o fatorial de 3 é 6. E aí vai ficar 8 por 6, dividido por 2, fica 4 em cima, fica 3 embaixo. É só a continha. Então, o terceiro termo é 4 terços, o quarto é 2 terços, assim por diante. 2 elevado a n, fatorial de n, 2 elevado a n mais 1, fatorial de n mais 1. Ok? Até aqui também não tem nenhuma novidade, né? Só continha, tudo tranquilo de entender. Ok. Então, o A1 é igual ao A2. Beleza, tudo bem. O A2 é maior que A3. Então, aqui é o seguinte, ó, já entendi até por que ele fez aqui, ó, usou esse conceito aqui. Vamos dar um tempinho aí para mim explicar aqui uma coisa. Aqui, ó.
Entendi agora por que ele usou esse conceito aqui, dessa forma. Porque ele preferiu escrever desta forma aqui, ó, tá? Crescente é menor ou igual. Decrescente é maior ou igual. Fugiu um pouco de como a gente faz o conceito para função, tá? Por que ele fez? Porque se vale para menor, vale para menor ou igual. A ideia do limitado, limitado, ela é crescente. Crescente para ele é isso aqui, não é estritamente menor. Então, se ela for não decrescente, se ela for crescente e se ela for limitada, vai convergir, tá? Então vai valer para não decrescente também. A mesma coisa aqui, para não crescente e para decrescente, que é limitada, vai convergir, tá? Então se tiver menor ou igual no meio da história lá, da minha sequência, lá quando eu estiver calculando, e eu conseguir mostrar que ela é limitada, de boa, ela converge, tá? Vamos voltar lá. Voltar no exemplo. Então, vamos lá. Estava vendo lá. Aqui, esse exemplo. Então, aí, beleza. Então, ó. O A1 é igual ao A2. Beleza, 2 é igual a 2. Aqui na China. O A2 é maior que o A3. Ele percebeu que o 2 é maior do que o A3, que é 4 dividido por 3. Porque eu estou dividindo por 3, né? Seria 4 dividido por 2 para dar 2. Mas como eu estou dividindo por um cara maior, então esse cara aqui é menor. Então o anterior aqui é maior. Então esse cara da frente aqui está diminuindo, tá? Então foi o que ele percebeu. Ó, o da frente diminuiu de valor em relação ao de trás. Então ela pode ser decrescente. Eu não tenho certeza. A gente tem que verificar. Eu tenho que verificar que o AN é maior do que o AN mais 1. Ou seja, maior ou igual. Eu tenho que verificar que o AN mais 1, o da frente, fica sempre menor do que o anterior. Então ele tem que verificar isso aqui, ó. Isto é, precisamos determinar se isso aqui é verdade, tá? Eu gosto do livro do Leitode, eu não sei que livro vocês usaram em cálculo 1, o cálculo agora está usando isso aqui. Mas eu gosto do livro do Leitode porque ele faz justamente uma paradinha aqui que eu sempre costumei fazer, sempre gostei de fazer. Tipo assim, ó, o que eu tenho que fazer é isso aqui. Como é que eu posso trabalhar para poder chegar nisso daqui? Ao invés de fazer, por exemplo, no Guido Orizzi, eu gosto bastante do livro do volume 1 do Guido Orizzi também, né? Mas que lá tem bastante exercício legal, algumas coisas ele faz lá de um jeito legal, tal. Mas o livro do Guido Orizzi, como uma série de outros livros de cálculo, que é o padrão, o cara faz a conta toda escondida e aí depois ele organiza tudo aquela conta e você fica olhando aquilo lá e fala assim, porra, meu, esse cara babou para poder fazer esse negócio aqui. Como é que ele conseguiu entender que tinha que ser desse jeito, que ele tinha que começar bonitinho assim? Na verdade, ele não entendeu. Na verdade, ele fez as contas antes e depois ele só organizou essas contas bonitinho. O Leitode, ele não faz assim exatamente como eu faço, né? Tipo assim, aquele... É que para escrever um livro de cálculo... Já pensei em escrever um livro de cálculo. Desculpa, eu tô falando umas coisas nada a ver, mas... Eu já pensei em escrever um livro de cálculo fazendo justamente essa parada. Tipo assim... Fazer a parte, ó, rascunho. E aí vou fazer o rascunho. Aí eu vou bagunçar, né? Vou fazer o rascunho. Então, tentando explicar o que é o meu rascunho e tal, para depois, então, agora, resposta organizada, né? E aí usar o rascunho para fazer. Porque eu acho que isso daí seria bem didático para os alunos entenderem as coisas, né? Mas vamos lá, o Leitode faz um pouco isso, né? Então, ó, isto é, eu preciso determinar se isso aqui é verdade, tá? Então, vamos ver como é que ele faz. Isso aqui, se isso aqui é verdade, o equivalente disso aqui, ó, é isso. O que ele fez aqui? Multiplicou aqui por n mais 1 fatorial. Quando ele multiplica aqui, daí vai cancelar. Não altera a desigualdade porque o fatorial de n mais 1 é positivo. Tá? Multiplicou pelo fatorial de n do lado de cá, depois do lado de cá, para cancelar com o fatorial de n, mesmo raciocínio. Então, isso é equivalente a isso. Tá? Eu posso sair daqui e vir para cá. Eu posso sair daqui e vir para cá. Bom, daqui agora, ele diz que é equivalente a isso aqui. Então, vamos tentar ver o que ele fez. Não fez nada demais, só fez uma conta aqui, ó. Tirou o fatorial que estava aqui, botou no n, e multiplica n mais 1. Claro, isso aqui é o fatorial de n mais 1. E aqui? Aqui ele tirou o 2. Ó. Tirou o 2 que multiplica o 2n, que multiplica o fatorial de n. Claro, é a mesma base, eu vou somar o expoente. Beleza, não tem problema nenhum. Aí ele diz que é equivalente a isso aqui também. Ó. Bom, então o que ele fez aqui? Dividiu por 2n, 2an, né? E aí cancelou o 2an daqui com o 2an daqui. Para um n grande, meu, tranquilo, esse cara é positivo, não muda a ordem, né? Se ele fosse negativo em algum momento, mudaria a ordem, eu teria que fazer um estudo separado daí, aonde que é negativo, aonde que é positivo. E ele cancelou também o fatorial de n aqui. Então ele cancelou
2n fatorial de n, 2n fatorial de n. Ele deu uma limpada nessa expressão aqui, no fim das contas, né? Então, na verdade, isso aqui também é verdade. Putz, na verdade isso é verdade, que legal. Então isso aqui é também verdade, tá? Que é equivalente a isso aqui. Bom, isso é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente ao que eu quero provar. Então, o que eu quero provar, na verdade, é que o n mais 1 é maior ou igual a 2. Eu quero provar que a partir de um certo n, o n mais 1 é maior ou igual a 2. Isso é verdade, né? Então, tranquilo, tá? Quando n é igual a 1, ele só faz o fecho aqui da coisa. Quando n é igual a 1, a desigualdade torna-se 2 igual a 2, é obviamente verdadeira. Quando n é maior que 2, com a desigualdade é equivalente a 6, é que a sequência é decrescente, portanto monótona. Um limite superior para a sequência dada é 2 e um limite inferior é 0. Assim sendo, a sequência é limitada. Então, só fez o fecho, tá? Então, esse aqui foi um exemplo, vamos dizer assim, até mais ou menos tranquilo de eu fazer, tá? Em geral, é esse raciocínio que a gente vai seguir. O que raciocínio, Sam? O raciocínio é o seguinte, você vai começar a montar a sequência, você vai ver se ela tem o jeito de ser decrescente ou crescente. Então, se ela tem um aspecto de ser monótono, tá? E aí para provar, vamos dizer assim, olhando o começo dela, da sequência, eu percebo que ela tem um jeitão de ser monótono. No caso aqui, de ser decrescente. Ou não crescente, tanto faz, tá? E aí, putz, então eu preciso pegar um termo geral dela e pegar o termo geral da frente e comparar um com o outro para ver se realmente um é menor ou maior do que o outro, tá? E foi o que ele fez. Pegou os dois termos aqui, ó, um consecutivo do outro, geralzão, né? Para um valor n qualquer, tá? E aí ele foi comparar um com o outro. Então ele foi ver se, porque ele tá achando que é decrescente, então ele foi ver se o termo da frente é menor ou igual que o termo anterior. Aí ele foi ver o que agora? Ele foi ver o que isso aqui é equivalente ao quê? Porque aqui está meio xarope, né? De eu tentar comprovar que esse cara é maior ou igual que esse aqui. De repente não fica tão simples assim, olhando isso que eu quero provar, já de cara e tal. Então ele deu uma limpada. Ele foi ver isso aqui. Isso aí é normal, é o procedimento que a gente acaba usando, tá? Então isso aqui é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Pô, mas isso aqui agora limpou. Isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui tá na cara que é verdade. Eu vou só fazer o fecho agora. Então, eu faço o fecho, tá? E beleza, tá? Aí, o que normalmente os livros, outros livros fazem? Eles fazem assim. Em vez de isto é, precisamos determinar isso aqui, eles fazem assim, ó. Pois bem, n mais 1 é maior ou igual que 2. Concorda comigo? Para n, sim, concordo, beleza. Então tá. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou multiplicar 2 elevado a n e n fatorial dos dois lados. É positivo esse cara que eu estou multiplicando, não é? Então preserva a ordem. Tá, beleza. Concordo, é verdade. Bom, se é verdade, esse fatorial de n eu vou juntar com n mais 1 aqui agora. Vai virar n mais 1 fatorial. E esse 2 elevado a n vezes 2 vai virar o 2 elevado a n mais 1 fatorial. Tá, legal. Putz, tá quase lá, né? Tá quase lá. Eu divido por fatorial de n mais 1, divido por fatorial de n mais 1, divido por fatorial de n, divido por fatorial de n. E aí eu chego milagrosamente na minha fórmula. Pois é, o Vitor tá achando graça. Então, aí, quando você faz assim, você olha assim e fala assim, cara, como esse cara descobriu que eu tinha que sair de n mais 1 maior ou igual a 2? Esse cara é louco? Esse cara, o que acontece? Esse cara, né, foi iluminado por um Buda? Como que é isso? E não foi nada disso, o cara fez a conta ao contrário, entendeu? Só que não conta para vocês, entende? Por isso que eu gosto do livro do Leitode. O Leitode, ele faz bastante esse tipo de coisa aqui, ó, tá? E eu costumo também contar isso para vocês quando está em sala de aula. Ó, esse negócio aqui, ó, vamos entender direito o que é, onde é que eu tenho que chegar. Isso que eu tenho que chegar, na verdade, é isso aqui. Ó, mas isso aqui tá na cara que é verdade. Então, beleza. Então, como é tudo equivalente, beleza. Acontece que às vezes nem sempre é equivalente, tá? Às vezes em algum momento aqui você tem uma implicação. E aí você tem que incorporar alguma informação a mais, extra, para poder tornar equivalente. E aí você tem que avaliar como que essa informação está influenciando no seu problema, tá? Então aí tem todo um... Mas via de regra, é isso aqui que a gente faz sempre, tá? Não tem tipo assim, igual tem, não sei se vocês já assistiram o filme lá do Ramanuja, ou já ouviu falar da história dele, né? Que foi um indiano, que ele disse que a deusa que falava com ele dava as coisas. Bom, não sei, pode até ser que seja, né?
Tá? Mas a gente que é normal, que não é um ramanuja da vida, né? Que a gente, enfim, não conversa com os deuses, então não dá para fazer coisa milagrosa. A gente ficava fazendo isso aqui mesmo, tá? Beleza. Bom, então tá, galera, ó. Aí vi um exemplo, tem mais exemplos aqui, tem alguns exercícios. Eu gostaria que vocês tentassem fazer um ou outro exercício que vocês assim julguem. Ah, esse aqui acho que vai ser legal de eu fazer, porque parece ser um exercício mais complicado. Ou tipo, por exemplo, que nem esse aqui, o 29. Ah, esse aqui, o que, que será? Não sei o que, que é, mas enfim. Vou tentar mostrar que esse cara aqui converge, é convergente. Vou estudar essa sequência aqui para ver se ela é limitada, se ela é monótona. Parece que ela é bem semelhante àquele exemplo lá que a gente viu, né, na aula, então vou tentar fazer. Tá, tá bom, beleza, legal. Sei lá, essa outra aqui, prova que a sequência dada é convergente usando o teorema. Então é isso. Todos eles é para fazer mais ou menos a mesma coisa, né? Então aí você olha assim e fala, putz, essa aqui parece que é punk. Deixa eu tentar fazer essa aqui, né? Ah, essa aqui, sei lá, parece que não é tão punk. Deixa pra lá, não vou mexer com isso aqui, tá? Enfim, então, vou tentar ver essa aqui. Essa aqui parece que é punk. Ah, essa outra aqui parece que é bem parecida com essa, que é igual àquela que a gente já fez. Não vou fazer isso aqui. Vou fazer essa aqui. Essa aqui é punk, parece que é doido. Vou tentar ver como que eu faço essa aqui. Vou tentar entender isso aqui. Se não conseguir, beleza. Aí, próximo encontro nosso. Eu tentei fazer essa parada aqui. Eu não consegui, não. Eu fui até certo ponto. Tive a ideia de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas a minha conta não evoluiu. Tem alguma ideia que eu posso usar? O que, que é que eu tenho que fazer, tá? É isso aí que eu gostaria que vocês tentassem fazer agora. Beleza? Antes da gente daí... depois a gente vai começar a entrar aqui, ó, nas sequências e séries infinitas de termos constantes. Então deixa eu já ver aqui uma parada, ó. Tal, beleza? Dada série, beleza? Série infinita, seja isso em sequências parciais, então existir for igual. Isso aqui é definição, que eu já até comentei com vocês, já falei num vídeo. Tal, beleza? A série infinita, determine se a série infinita do exemplo 1 tem uma soma. Solução, aqui ele tem um exemplo, beleza. Então, se a série infinita for convergente, então o limite desse cara vai a zero. Isso aqui eu até já fiz também. A gente já fez, ok. Ok, aí da série geométrica, beleza. Ok. Deixa eu ver aqui. Duas séries infinitas que diferem somente pelos seus m primeiros termos, isto é, então ambas convergem ou ambas divergem. Tá. Esse aqui é tranquilo também. Determine se a série infinita é convergente ou divergente. Seja C uma constante não nulo. Se for convergente, eu posso fazer conta, beleza. Se ela for divergente, então a série também será. Isso aqui é interessante, mas vamos lá. Tal, séries infinitas convergentes somas. Aqui está dando as propriedades, que converge. Beleza, tá. Vamos ver aqui exercícios. Nos exercícios, determine se a série é convergente ou divergente. Se for convergente, acha a sua soma e lá. Tá, ok. Então, o que eu vou pedir para vocês para nosso próximo encontro? Além de vocês tentar fazer um daqueles exercícios lá, que eu já falei para vocês olharem aqui e tentar pegar um exercício desses que estão aqui, ó, página 714, tá? Porque grande parte do que vem até chegar na página 714, grande parte, eu já fiz em vídeo para vocês. Então, o que eu queria que vocês tentassem fazer? Escolhe um exercício desse daqui, tá? E tenta, baseado nos exemplos que ele já deu ali para trás, né? Tentar resolver um exercício desses daqui, tá? Tentar ver como é que eu poderia tentar resolver um desses exercícios aqui. Beleza? Para daí a gente então poder conversar e ver dúvida que vocês têm e tal. Tenta fazer. Tá? E aí depois a gente, na próxima aula nossa agora, que é amanhã, né? Aí a gente tenta conversar sobre isso daí. Beleza? Bom, dúvidas? Não antes de fazer o exercício, Lax. Como é que é, Derek? Não antes de fazer o exercício. O conceito não é tão difícil de entender. O duro é aplicar o conceito. Isso é difícil. Uhum. Tá? É o que você falou lá.
Entender é bem fácil. O negócio é pensar como ele dá os saltos na resolução. Mas, em geral, o procedimento é aquele ali que eu fiz, que está ali no livro do leitor. Você pega aquilo que você quer provar, é uma coisa normal da gente fazer. Aquilo a resposta que eu quero chegar, eu vejo no que ela é equivalente. Ah, essa resposta é equivalente ao quê? Ah, é esse negócio. Ah, esse negócio aqui é mais fácil de eu entender. Então eu vou tentar mostrar esse negócio. Porque se esse negócio aqui eu chegar nele, aí como é equivalente a todas essas outras coisas aqui, é equivalente ao que eu preciso, na verdade, chegar. Esse é um raciocínio recorrente que a gente usa. Tá? Mas como você chega no outro negócio? Acho que é o que eu não entendi. Ué, é só fazendo conta, né? Quer ver? Você assume valor para... Não assume valor, só fazendo conta. Espera aí. Aqui. Ó, eu quero chegar nessa resposta. Mas eu olho para esse negócio todo aqui e penso, putz, como é que eu vou chegar nisso aqui? Aí, o que você faz? Bom, isso aqui é a resposta que eu quero chegar. Por que é isso aqui? Porque esses caras são esses caras que estão aqui, que são os termos gerais da sequência, que é o que eu quero chegar. Bom, então vamos fazer o seguinte, essa é a resposta que eu quero chegar, vamos ver ao que ela é equivalente. Ah, ela é equivalente, por exemplo, a isso aqui. Melhorou para mim? Melhorou porra nenhuma. Tá complicado. Ok, então vamos ver isso aqui. É equivalente ao quê? Ah, é equivalente a isso aqui. Melhorou? Parece que melhorou um pouco, porque eu vou poder cancelar um monte de coisa aqui. Ah, realmente, eu cancelo e fico isso aqui. Isso aqui melhorou? Muito! E isso é equivalente a isso, que é equivalente a isso, que é equivalente à resposta que eu quero chegar. Bom, então se eu conseguir chegar nessa resposta, eu cheguei nessa aqui, porque isso aqui tudo é equivalente. Ok. Certo? Então eu vou chegar nessa resposta. Como que eu vou fazer para justificar isso aqui? Foi o que ele fez na página seguinte. N mais 1 é maior que 2. Ah, como que eu provo isso? Maior ou igual. Como que eu provo isso? Ah, ó, na sua situação em particular, quando 1 é igual a 1, é 2 igual a 2, óbvio. Então tá valendo. E depois, se o N for maior que 2, se o N for maior que 2, com certeza N mais 1 é maior ou igual a 2. Quer dizer, N mais 1 vai ser maior que 2. Entendeu? Então, isso aqui é para N maior ou igual a 1. Então, para N maior ou igual a 1, N mais 1 é maior ou igual a 2, com certeza. Então, isso aqui também é, então isso aqui também é, então isso aqui também é ótimo. Então, a minha sequência ela é decrescente. Beleza. Entendeu? Esse raciocínio é o raciocínio que a gente é recorrente, é o raciocínio que a gente usa, tá? Que é o que eu sempre falo para vocês, tem que fazer conta. A conta é isso aqui, ó. Tá? Eu vejo a tese, a resposta, eu vejo ao que ela é equivalente e que seja mais simples do que ela está se apresentando para mim. Ah, é isso aqui? É. Pô, simplifiquei um monte de coisa, então a minha tese está valendo. Tá? Basicamente é isso. Então tá, galera. Beleza, então? Então tá bom. Então, deixa eu ver aqui uma parada aqui. Peraí. Credo. Beleza, galera? Hã? Que susto. Então tá bom. Beleza, tá? Então, tenham um bom dia. Cuidem-se. Toma cuidado com a porcaria da Covid, que essa merda tá solta ainda e pegando pesado. Fiquem com Deus. Foi um grande prazer estar com vocês. Valeu, moçada. Falou, professor. Falou, professor. Bom dia. Falou. Falou. Valeu, professor. Falou. Bom dia. Bom dia, cara.